A Bíblia diz, no livro de Provérbios, no capítulo 18, nos versículos de 1 a 24. Quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. É muito comum a pessoa ensimesmada, quer dizer, ela está cheia de si mesmo, de suas opiniões, de suas ideias, das suas vontades, daquilo que ela acha que é certo. E ela evita conviver com outras pessoas para não ter que ser lapidada, corrigida, criticada. A Bíblia diz que o ferro afia o ferro, assim como um amigo ao seu amigo. Um ser humano ajuda o outro ser humano. Nós nos tornamos pessoas melhores convivendo uns com os outros. E aqui a Bíblia está dizendo que essa pessoa, ela rejeita todos os bons conselhos. Ela está tão cheia de si mesma, ela tem tantas razões, tantas convicções, tantas certezas, que não tem espaço para um bom conselho, para uma dica, para um exemplo. A pessoa, ela fica solitária. Uma outra tradução dizia, o solitário se insurge. Quer dizer, ele não aceita, ele se exalta, ele se ofende, ele se incha, ele fica, né, para não conviver com as outras pessoas. E aqui temos orgulho, porque vimos que o egoísmo, o ego, o eu exacerbado é um tipo de orgulho. Então, assim, ó, a pessoa que não quer conviver, que não quer estar com os outros, é porque ela não quer melhorar como pessoa. Porque nós evoluímos, nós crescemos, nós aprendemos uns com os outros, com as pessoas. Principalmente se essas pessoas forem pessoas que nos amam e que são de Deus. Por isso, o que fica ensimesmado, ele começa a ter outros problemas que vêm dessa solidão, que vêm dessa superioridade. A pessoa está encastelada, ela está lá no mundo dela e não quer que ninguém entre, que ninguém participe. 2. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Se no verso 1 a pessoa não quer ouvir o outro, os bons conselhos, não quer conviver porque é egoísta, porque ela se acha superior, no verso 2 é uma pessoa ignorante. Ela não quer aprender, ela ignora, mas não quer aprender. Ela quer continuar na sua ignorância, né? E isso vai totalmente contra a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que quando os irmãos estão unidos, é que Deus derrama a sua bênção. Nós somos mais fortes quando estamos unidos. Jesus disse, onde tiver 2 ou 3, eu vou estar ali. Então, a gente fica sozinho em momentos pontuais da nossa vida, mas nós devemos buscar a convivência, a boa convivência. 3. Os maus são desprezados e quem suja o seu próprio nome passa vergonha. A linguagem humana é profunda como o mar e as palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. Olha que coisa mais linda, olha a figura. É uma fonte que jorra, que transborda, que abençoa os outros. Não é um fiozinho de água que falha, ou como a Bíblia diz, ribeiros ilusórios. Tu pensa que é uma quantidade de água, não tem nada. Ou tu tá olhando de longe, pensa que a água tá brilhando, chega lá, não é nada. A sabedoria em nós, o Espírito Santo em nós, permite que a gente transborde. Há um transbordo, há um derramar. A gente abençoa quem está na nossa volta.
5. Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Tipo, ele não vai parar se não apanhar, se não der uma confusão. Quando o tolo fala, ele causa a sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Este capítulo 18 de Provérbios já tem 2 vídeos no canal, Provérbios 1, Provérbios 2. Então, esse é um dos assuntos mais importantes do livro de Provérbios. Depois da sabedoria, são as nossas palavras. Porque como que eu expresso a minha sabedoria ou a minha falta de sabedoria? Muitas vezes é com o que eu falo, são através das minhas palavras. E sim, a alma sofre com a nossa boca. A boca fala e o corpo, a alma, padece, sofre, paga o preço. Quantas vezes nós falamos o que não deveríamos ter falado e começamos a sofrer? Sofrer angústia, ansiedade, medo, aflição, culpa, vergonha. Sentimentos que fazem a nossa alma se encolher. Então, é verdade. Quando o tolo fala, ele causa a sua desgraça, pois ele acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Ele produz mal para si mesmo. 8. Os mexericos são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los. 9. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. Se tu não tem, tu vai desperdiçar. Então, tu não tem, tu vai ser relaxado? Tu tem um talento, tu vai enterrar o talento? Tu vai perder até aquele talento. O que tu tem que ser bem cuidado. E aqui está deixando bem claro que o trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. Quer dizer, o trabalhador relaxado, ele causa, provoca, produz desperdício. E isso pode se encaixar em qualquer área da tua vida, hein? Se tu for relaxado, se tu não fizer a manutenção, se tu não tiver disciplina, se tu não cuidar, se tu não zelar, se tu não cultivar, tu vai perder. O que é desperdício? Tu vai sofrer a perda. 10. O nome do Senhor é como uma torre forte, para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. O rico pensa que a sua riqueza o protege como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Outro assunto muito importante. Por quê? Porque a sabedoria não tem nenhum tipo de união, de sociedade, de amizade com a soberba, com o orgulho. O princípio da sabedoria é a humildade. É eu querer aprender o tempo todo e com todos. Não importa quem seja. Eu não vou desprezar esse ou aquele. Eu tô viva? Eu tenho uma oportunidade de aprender, de crescer, de me aperfeiçoar, de melhorar como pessoa. E olha que eu tô falando da vida normal, natural. Agora imagina com a palavra de Deus. Imagina com as coisas espirituais. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. A vontade de viver mantém a vida de um doente. Mas se ele desanima, não existe mais esperança. A outra tradução dizia que o espírito firme, o espírito forte, o espírito fortalecido sustém o homem, né, a pessoa na sua doença. Mas o espírito abatido, o espírito fraco, vacilante, já é a derrota, já é o fracasso total. E quem pode fortalecer o nosso espírito? Quem levanta os abatidos? Quem consola os tristes? O Espírito Santo, o Senhor Jesus.
Tu tá te sentindo abatido, desesperado, esmagado igual uma folha de papel amassado? Amassado? Eu tenho uma notícia para te dar. O Senhor Jesus é especialista em aliviar as nossas cargas, tirar esse peso. Quando Jesus morreu na cruz, ele também restaurou a nossa alma. Não pensa que ele só perdoou os teus pecados, sendo que isso é maravilhoso, mas ele também nos cura, nos restaura, nos ajuda nas nossas dores, nas nossas aflições, nas nossas angústias. E muitas vezes, eu tenho dito, é a nossa alma que nos derruba. É a nossa alma que faz com que o nosso espírito fique abatido. A gente perde a fé, perde a confiança, começa a acreditar naqueles sentimentos, naqueles pensamentos, naquelas emoções negativas. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é um espírito de fortaleza. Então, pede para que o Espírito Santo te fortaleça e tu vai experimentar a presença do Deus vivo no teu coração, na tua alma, no teu espírito. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Esse ansiosa aqui é no sentido de que quer muito, porque eu já tenho dito, temos uma playlist no canal sobre ansiedade. A ansiedade, ela é boa. O problema é viver ansioso, é andar ansioso. Então tá falando aqui que a gente tem vontade, muita vontade, desejo de aprender. A pessoa sábia quer aprender sempre, está pronta para aprender. 16. Você quer falar com alguém importante? Leve um presente, será fácil. O que acontece? Existe um livro e existe uma teoria conhecida como as 5 linguagens do amor. E sim, é provado que tem pessoas que entendem que a sua linguagem é falar. Então ela diz, eu te amo, tu é importante para mim, tu é maravilhoso. Existem pessoas que amam e se sentem amadas quando recebem um beijo, um abraço, um carinho, andam de mão dada, tão junto, o calor humano. Existem pessoas que são amadas e amam fazendo serviços. Troca uma lâmpada, corta uma grama, lava uma roupa, passa, faz uma comida, deixa a casa organizada, cheirosa, receptiva, um lugar de acolhimento, um lar, para demonstrar o amor por aquela pessoa, por aqueles familiares. Convida as pessoas, recebe na sua casa para dizer, eu amo vocês. Existem outras pessoas que amam e são amadas passando tempo junto, conversando, rindo, brincando, jogando juntos, sabe? Respirando o mesmo ar, que é o tempo de qualidade ficar junto. E tem, sim, pessoas que interpretam, entendem, aceitam que são amadas quando elas recebem presentes. Então, aqui tá dizendo assim, você quer falar com alguém importante? Leve um presente, será fácil. Então, o que quer dizer? Quando tu leva um presente, tu tá dizendo eu te amo. Tu tá dizendo que tu gastou teu tempo, teu dinheiro, teu pensamento escolhendo aquele presente para aquela pessoa. É uma demonstração de amor, de carinho. Então, sim, é um ótimo jeito de fazer as pazes. É um ótimo jeito de agradar, de confortar, de consolar, de alegrar, de fazer a outra pessoa feliz. Quando Esaú e Jacó, na verdade, né? Vamos falar melhor. Jacó roubou, né, o direito da primogenitura de Esaú. Ou Esaú não deu a mínima para sua primogenitura e vendeu por um prato de lentilhas, por um guisado de lentilhas. E aí houve uma cisão, uma guerra, um ódio, uma violência, um horror entre eles. Os irmãos ficaram de mal, Esaú e Jacó. Quando os tempos passam, os anos passam, e Jacó quer voltar para sua terra, quer voltar para sua vida, ele quer o perdão de Esaú. E sabe o que ele faz?
ele manda presentes, 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 presentes. Para amolecer o coração do irmão. E aí depois ele vai colocando, é muito interessante, ele coloca o rebanho, ele coloca os filhos, ele coloca as esposas, ele vai fazendo tudo que ele pode para pedir o perdão, ou melhor, para receber o perdão do irmão. E depois ele aparece. Então, gente, isso é verdade. Se tu não consegue falar que ama, tu não consegue falar, me desculpa, eu errei, dá um presente. Escreve uma carta, faz um bilhete, faz uma comida, faz alguma coisa, mas perdoa. Você quer falar com alguém importante, é alguém que tu ama. É teu pai, é tua mãe, é teu filho, é tua filha, é teu irmão, é tua irmã, é teu chefe, é teu empregado, é teu vizinho. É alguém que tu tá falando de Jesus, que tu tá evangelizando, dá um presente. E vai ser fácil, é o que a palavra tá dizendo para nós. 17. Aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas. Temos visto que o calado é sábio. Não quer dizer que tu não vai falar. Tu vai falar, mas na hora certa, com as palavras certas. O sábio discerne o tempo e o modo de fazer, de falar, de tudo. Não seja precipitado. Então o que acontece? Deixa o outro falar. O outro tá furioso, tá nervoso, tá ansioso. Fala! Agora tu escuta. Depois tu fala. E a Bíblia está dizendo o quê? Que a razão vem quando tu escuta e tu fala depois. Aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas. Isso é muito comum também no tribunal. Fala, acusa disso tudo. E aí tu fica ali anotando e vendo que tá errado, se não é? E depois tu fala. Sabedoria divina. 18. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, tirar a sorte com os dados sagrados pode resolver a questão. É mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. As discussões estragam os relacionamentos. Essa ideia que as pessoas dizem assim, vamos discutir a relação, tu não vai encontrar na Bíblia, nem no Gênesis, nem no Apocalipse. Quer dizer, tu vai vir do Gênesis ao Apocalipse, do Apocalipse ao Gênesis, tu não vai encontrar. Porque a Bíblia diz que a gente não deve discutir, que a gente não deve ficar gritando, fazendo escândalo. Não é assim que a gente conserta as coisas. Já pensou se Deus ficasse no nosso ouvido falando, nos atormentando? Tu acha que a gente ia aguentar, que a gente ia suportar? O próprio livro de Provérbios diz que uma mulher que fica falando no ouvido do marido, o marido prefere ficar no deserto, prefere ficar no fundo da casa, embaixo de uma goteira, ir para outro mundo, para outro país, para outro lugar, para ficar longe daquela pessoa que fica só atormentando. Então, nós não devemos cultivar a discussão, o bate-boca, porque isso leva à ruína, à desgraça, à inimizade. Isso estraga. Aí quando eu penso em estraga, alguma coisa que tá cheirando mal, que apodreceu, que tu não vai poder te alimentar daquilo. Então não discute, fica quieto, sai de perto. Ora, pede para Deus te dar paciência, larga de mão, te afasta um pouco. Às vezes aquela pessoa precisa de uma hora, de um dia, de um tempo para ela se arrepender e vir te pedir desculpa. Mas assim, não pensa que tu vai vencer discutindo. E quando tu ofender uma pessoa, saiba que é muito difícil reconquistar depois. É mais difícil. Porque às vezes a rachadura, ali que quebrou, é tão grande que tu não consegue colar. Por isso que a gente tem que evitar quebrar, cuidar, zelar, para que depois, se quebrar, vai ser mais difícil. Temos falado sobre isso aqui também, de suportar em amor, de pagar o preço. Quando depender de vocês, mantenham a paz, façam o que for necessário. 20. Olha aí.
Você terá de aguentar as consequências de tudo que disser. Não adianta. Se tu falar, tu vai ter que lidar com as tuas palavras. Tu vai ter que te alimentar daquilo ali. Tu vai ter que te nutrir. Tu vai ser farto. Tu vai te satisfazer daquilo. Tu vai te encher daquilo que tu fala. Porque tu fala porque tá no teu coração. Tu fala porque tu pensou. Tu fala porque tu acredita. Tu fala porque tu quer que seja aquilo. Então significa que aquilo já é tu mesmo. Tu tá falando aquilo que tu acredita, aquilo que tu crê. 21. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Usar bem as palavras. Isso é sabedoria. Saber escolher as palavras. Saber abordar, chegar na pessoa. O jeito é muito importante. O modo, por isso que tu tem que saber o tempo, quer dizer, quando falar. Se a pessoa tá cansada, a pessoa tá nervosa, escolhe o tempo de falar e principalmente o modo, o jeito como que tu vai falar com a pessoa para evitar problemas. E olha que interessante. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Na outra tradução dizia assim, ó, o que tu fala pode ser vida ou morte. Olha isso. Todos nós falamos e podemos estar falando vida ou morte. Na tua casa, no teu trabalho, na tua vida, tu mesmo diante do espelho, tu pode profetizar vida ou tu pode profetizar morte. Tu pode produzir saúde ou doença, alegria ou tristeza, honra, elogiar, colocar para cima, ou vergonha, crítica, derrubar uma pessoa com palavras. Tu pode abençoar ou tu pode amaldiçoar. E isso é muito sério quando tu é pai e quando tu é mãe. Porque tu tem, além do poder da palavra, tu tem autoridade. Então, nós vamos nos alimentar do que nós falarmos. E nós vamos alimentar as pessoas à nossa volta com o que nós falarmos. Então, quando tu elogia, quando tu abençoa, quando tu conforta, tu consola, tu alegra, tu acha um jeito de falar uma coisa boa, o que tu tá fazendo? Vida! Tu tá trazendo vida. E o contrário, tu já sabe, é morte. 22. Quem acha uma pessoa... Não, desculpa. Quem acha uma esposa encontra felicidade. Recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. Nós estudamos um outro vídeo sobre o homem de bem e a mulher virtuosa. E nós vimos que a mulher de Deus, ela é um presente para o marido, para o homem. E um homem de bem, um homem provedor, um homem que tem o seu caráter, o seu propósito, a sua posição em Deus é uma bênção para sua esposa, para os filhos, para a família. 23. O pobre pede licença para falar, mas o rico responde com grosseria. Eu já falei para vocês que vocês têm que ter paciência, porque eu conheço o versículo numa outra tradução. E para enriquecer, nessa terceira edição de Provérbios, eu estou usando uma terceira edição, uma terceira versão. Então, o que acontece? Eu me confundo com as palavras e quero falar o que está na minha mente. E não é, eu tenho que ler o que está aqui. Então, me desculpe, porque aí fica meio trincado, né, a leitura. Mas vou ler novamente. O pobre pede licença para falar, mas o rico responde com grosseria. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Há amigos que são de verdade. Então, e a Bíblia diz que há amigos que são da riqueza, que são das oportunidades, que são
amigos fracos, falsos, que não são sinceros, que desaparecem nos momentos difíceis. Mas sim, existe um amigo que é mais chegado que um irmão. Existem amigos da vida, sim, natural, mas também o Senhor Jesus, que é o nosso maior e melhor amigo. O que a gente aprendeu hoje com esse capítulo 18 de Provérbios? De que a sabedoria é como um rio transbordante, é como uma fonte que jorra e que abençoa a todos ao redor. Vimos que o nome do Senhor é uma torre forte, onde nós podemos nos refugiar. Também aprendemos que diante da honra vai a humildade, que a sabedoria anda de braço dado com a humildade, que os sábios procuram o saber, o conhecimento, o entendimento, a inteligência, que eles utilizam a língua corretamente e que eles se alimentam do fruto dos seus lábios, da sua boca.